Olá, estamos começando o 7º episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, nós aqui do canal gostaríamos de fazer um pedido importante a você que ainda não o fez. Acesse o canal JMA TV no YouTube, faça sua inscrição e ative as notificações. Assista e compartilhe os nossos vídeos e não se esqueça de deixar sempre o seu like em todos eles. E acessem também o nosso perfil no Instagram no endereço que está aparecendo aí na tela. Nós ainda estamos trabalhando em algumas melhorias no canal e em breve divulgaremos o endereço do nosso novo site. E como sempre, fiquem conosco que esse episódio começa já já. Vamos lá? No coração de cada cidade, as edificações históricas repousam como guardiãs silenciosas do passado, verdadeiros alicerces da memória coletiva dos municípios. São como as páginas de um livro antigo, onde as linhas e palavras contam a história das gerações que moldaram o presente em que vivemos. Assentados em meio aos seus tijolos, vigas e ferragens, há um potencial imenso para influenciar, entreter, educar e unir as comunidades. E esse enorme potencial é, inegavelmente, fortalecido por um elo invisível que liga o ontem, o hoje e o amanhã. Aqui em Minas Gerais, neste estado tão abençoado por inúmeras riquezas históricas, o nosso município de Nova Lima, com toda certeza, se destaca em mais esse quesito, como um verdadeiro museu a céu aberto. Suas ruas, praças e esquinas são um verdadeiro testemunho da herança arquitetônica e histórica do município e constituem uma parte primordial das fibras multiculturais que formam o tecido com o qual a nossa cidade fora confeccionada ao longo dos muitos anos de sua rica e vasta história. As fachadas, as varandas de ferro forjadas, as treliças nas varandas e os vitrais coloridos sussurram histórias e lições de uma época dourada. Em relação a este legado, existem entrelinhas que devem ser estudadas e interpretadas para que se faça jus à importância que carregam, pois o tempo é implacável e costuma aplicar duras lições. Aqui em Nova Lima não foi diferente. E a falha em se enxergar e interpretar essas entrelinhas já nos cobrou e continua a cobrar um alto preço. Por falta de reverência ao passado, aliada à incapacidade de enxergar um futuro mais próspero através da transmissão desse legado, criando soluções arquitetônicas de conciliação,
aproveitamento e repropósito, algumas dessas preciosas edificações, como a icônica Casa do Marquês Sapucaí e a bela Casa Salles, que foram verdadeiros tesouros da nossa cidade, foram perdidos para sempre. Seus potenciais culturais, educacionais e turísticos, bem como a possibilidade de aproveitamento e repropósito de suas belas estruturas, passaram completamente despercebidos, ou o que é pior, foram deliberadamente ignorados. E hoje, a não ser por fotos e memórias, o evidente peso cultural e histórico que as acompanhava e o sentimento de respeito a esse tipo de legado é com toda certeza muito mais difícil de ser transmitido às gerações futuras. A identificação, o registro, a restauração e a manutenção dessas edificações e localidades não são apenas atos de reverência ao passado, são um investimento no presente e no futuro. Essas edificações podem ser centros culturais, educacionais e turísticos, podem ser verdadeiros pontos de convergência, unindo a comunidade em torno de uma história comum. Podem ser pontos de encontro, palcos de eventos, museus vivos que contam a história da cidade para o mundo e peças primordiais para favorecer e melhorar a vida coletiva do município e de seus habitantes. Vou-me embora para Passárgada. Lá eu sou amigo do rei. E assim começa o poema do grande Manuel Bandeira. Porém, eu não quero ir para Passárgada. Eu quero ir para Nova Lima de Jorge Chalmers. E convido para essa viagem um grande amigo que, como eu, adotou e foi adotado por Nova Lima. E hoje, no seu 7º episódio, o Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, recebe a inestimável ajuda e consultoria de mais um grande novalimense, cujo conhecimento da nossa história já é por si só mais um patrimônio imaterial do nosso município. Estamos falando do nosso estimado Dr. Ricardo Salgado. Vindo de uma tradicional, antiga e atuante família novalimense, o Dr. Ricardo Salgado, ao longo de seus muitos anos de Nova Lima, participou intensamente da nossa história. Colecionou documentos, livros, fotos e outros objetos que contam, passo a passo, momentos marcantes da nossa cidade. Com a ajuda dele, embarcaremos em uma jornada fascinante, como que folheando as páginas desse livro antigo que é Nova Lima. Pois como ele mesmo disse em uma das passagens do seu livro Cemitério dos Ingleses em Nova Lima, a perda de um monumento como fonte insubstituível para o conhecimento do passado constitui um empobrecimento irreparável. Perde-se a alma daquele povo, seu conteúdo espiritual e intelectual, que constituem a essência que devemos entender no presente e transmitir às gerações futuras. Vamos identificar, apontar e celebrar algumas das mais belas edificações históricas que compõem a nossa herança arquitetônica. E neste nosso caminho, como não se encantar com a Pensão do Retiro, um ponto de partida repleto de histórias? No prédio da Pensão do Retiro, como um bom exemplo do que chamamos de repropósito, funciona hoje a Secretaria de Educação. Aproveitando essa deixa, e já que comemoramos recentemente o Dia dos Professores, no dia 15 de outubro, o Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, gostaria de deixar aqui a nossa homenagem a todos os professores e o fazemos na pessoa da professora Emília de Lima. Consideramos que oferecer uma boa educação de visão ampla, isenta e bem embasada é uma das missões mais nobres conhecidas pelos seres humanos, além de ser a chave para a formação de indivíduos verdadeiramente pensantes, capazes de chegar a conclusões bem fundamentadas por si mesmos e capazes de serem os próprios agentes transformadores de suas vidas, além de realmente preparados para contribuírem positivamente para o mundo ao seu redor. Continuando o nosso caminho, bem ali ao lado, o Bicame, com seu passado de mineração, sussurra segredos sobre as riquezas das profundezas da terra.
A primeira loja maçônica, um templo de sabedoria e fraternidade. A igreja anglicana, que exibe orgulhosa sua arquitetura marcante, foi e continua sendo um dos muitos refúgios espirituais de Nova Lima. Um pouco mais à frente, mais uma casa histórica da nossa cidade. Também exibe os traços da arquitetura inglesa e hoje abriga a sede do INESP, o Instituto Nova-Limense de Estudos do Sistema Penitenciário. O Rego dos Amores flui pelo bairro como um bucólico cenário. E quem sabe dos segredos que guardou ao longo do tempo? O antigo escritório da mineração Morro Velho, que já foi utilizado para os bailes promovidos pela empresa, é uma testemunha silenciosa de importantes e elegantes tempos passados, assim como a Casa Grande, que evoca o esplendor, a agitação e a seriedade de uma era dourada. O Hospital da Mineração Morro Velho e sua casa de isolamento, ambos de arquitetura singular, contam os casos de momentos delicados da nossa história, que atestam a resiliência e perseverança do nosso povo e a dedicação de grandes profissionais que os auxiliaram nessa batalha. Da senzala do Timbuktu e dos Bonserás da Boa Vista ecoam importantes lições e história de resistência, suor e trabalho das mãos que tiraram da terra os alicerces de Nova Lima. O cemitério dos ingleses e o cemitério dos escravos guardam as memórias de inúmeras vidas que moldaram a cidade. A Mina Grande, com suas riquezas e histórias, é parte indivisível da alma da nossa cidade. A Casa Aristides, uma joia da cultura nova-limense. O conjunto de edifícios Art Deco das ruas Santa Cruz e Bias Fortes é um tributo à elegância do passado. A Igreja da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, mais um importante lugar de adoração e reverência a Deus. É também mais um singular tesouro arquitetônico e histórico do município. Igualmente icônico, o Teatro Municipal de Nova Lima, que já fora palco de tanta cultura, imaginação e criatividade, continua embalando os sonhos dos munícipes. A Casa Salles, com toda a sua pompa e esplendor arquitetônico, infelizmente foi perdida e hoje é uma triste lembrança do que poderia ter sido. A nossa rua em zigue-zague serpenteia histórias de engenhosidade e busca de soluções frente ao peculiar relevo da nossa região. E a Igreja do Bonfim, mais um lindo tesouro espiritual de Nova Lima. E além desse grande corredor cultural, não podemos nos esquecer de reverenciar tantas outras edificações e localidades históricas, das quais podemos destacar a Casa do Marquês Sapucaí, uma relíquia do Brasil Imperial, o Solar dos Espanhóis e a Casa dos Italianos, ecoam vozes do passado e são exemplos de acolhimento aos imigrantes multinacionais que ajudaram a moldar a nossa história. No Teatro do Bonfim, que também ficou no passado, invadem a memória, o burburinho e os aplausos de outrora. A casa que abrigou a FEBEM, mais uma relíquia arquitetônica, também está se perdendo e hoje serve de estábulo. A Igreja do Rosário, que é outro farol de fé e espiritualidade do município, também exala cultura e abriga festas populares, a exemplo do Congado, que periodicamente invade as ruas do Rosário. Nós começamos o nosso caminho lembrando da educação e terminamos realçando a importância da religiosidade. Consideramos que a religiosidade, de uma forma geral, tão esquecida nos dias de hoje, exerce um papel de suma importância em diversos aspectos positivos na sociedade, como, por exemplo, a promoção da união e da convivência familiar e comunitária. Cada edificação e localidade de Nova Lima é uma página que guarda memórias e histórias com carinho e reverência à espera de serem exploradas e compartilhadas com o mundo e com o futuro. Então, sem mais delongas, vamos receber o nosso convidado de hoje. Bem, Dr. Ricardo Salgado, a primeira ou uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Nova Lima, isso há 32 anos. Dr. Ricardo é um dos maiores historiadores da nossa cidade e hoje nós vamos conversar, Dr. Ricardo, sobre algo que está um tanto quanto deixado aqui na nossa cidade. Isso é um verdadeiro corredor cultural que nós temos em Nova Lima. O que o senhor me diz sobre a Pensão Retiro?
Bem, a Pensão Retiro, para mim, é um dos prédios mais bonitos de Nova Lima. Ela existe ali há mais de 100 anos, está intacta, graças a Deus. Hoje ela pertence à prefeitura e, infelizmente, não está tombada. Mas já foi uma casa de baile também, né? Ou não? Foi. A Morro Velho tinha por hábito, no Natal, fazer as festas de fim de ano para o pessoal que na época ainda se chamava staff. Fazia ali. Então era muito bom, eram as festas muito boas, muito elegantes e tal. Depois acabou. Quando fizeram aquele galpão lá no Clube das Quintas, aí passou tudo para lá. E ela tem um setor de apartamentos lá no fundo, que foi todo restaurado pelo Dr. Roberto Carvalho, que era diretor da empresa na época. Porque vinham pessoas e ficavam hospedadas lá. Depois fechou, acabou e ficou lá o prédio quando a prefeitura comprou. Perfeito. Falar em Pensão Retiro, temos que falar no Bicame. E o Bicame, pouco depois da construção da Pensão Retiro. O Bicame foi construído, ele terminou a construção dele em 1892, porque precisava dele para levar água para a mineração. Então tinha o Rego Grande, que foi construído naquela época também. Ele já existia, mas ele ia até uns 500 metros antes de onde ele acaba hoje. Mas aí ele foi alargado, foi refeito, foi arrumado, a represa foi alteada para poder dar volume de água que passava no Bicame. E temos hoje aquela bela estrutura. Está lá, graças a Deus, de Nova Lima, preservada, agora com notícia boa que eu vi no informativo, que eles vão restaurar, né, trabalhar nele, arrumar. É muito bonito aquilo. E depois tem uma coisa, é o único no Brasil. Sim. Ele é ímpar. Doutor Ricardo, logo depois, nós vamos passar de passagem, mas não podemos deixar de citar isso, nós temos uma casa onde funcionou a primeira loja maçônica de Nova Lima. Sim. Ali foi instalada a loja maçônica. Quando eu vim para Nova Lima, ela já não funcionava mais ali. O senhor veio quando? 1973. Era linda por dentro. Linda, linda, linda. O teto era uma maravilha. O exterior dela está exatamente como sempre foi. Perfeito. Doutor Ricardo, e agora uma das nossas joias, né? A nossa igreja anglicana, que eu sei que o senhor tem trabalhos maravilhosos ali. A igreja anglicana nossa daqui de Nova Lima, ela é ímpar. Só existe ela no Brasil com esse modelo arquitetônico. Existe inclusive um grande erro na informação que a prefeitura fornece. Eu já tentei consertar e não consegui. Os materiais vieram todos da Inglaterra. Isso é mentira. Isso, palavras do Mr. Chalmers. Ele desenhou a igreja e ele construiu. E ele falava isso porque a família era muito ligada à minha família. Ele não queria nada de fora. A única exceção, o forro, que ele queria que desse um efeito espetacular. E de fato é espetacular. A brita que tem em volta da igreja, tudo foi colhido aqui no Rio das Velhas e triturado. O madeirame todo foi tirado aqui das nossas matas. Todos, menos o forro. O forro é de pindirriga e até hoje continua, porque ela sofreu uns processos de restauro há 10 anos atrás. E aí foi confirmado exatamente como ela foi construída. E seguindo no nosso corredor, nós temos aí a mais nova Casa de Cultura de Nova Lima, que é a nossa Casa do Inesp. E agora, recentemente, nós recebemos a escritura, está já em processo de registro para que essa casa pertença ao Inesp. Ótimo. Em doação. Eu te dou os parabéns, porque eu sei que foi você que inventou isso. E eu acho o seguinte, sabe, doutor Juarez? É uma coisa magnífica que foi feita ali. Porque tem que começar. O senhor começou. E aquele terreno ali dá para se fazer coisas espetaculares, né? Iremos fazer, se Deus quiser, com a Se sua ajuda. Deus quiser. Porque E aí, realmente é um lugar privilegiado. E ali nós vamos agora sim poder materializar o nosso centro de memória do sistema penitenciário. Claro. Doutor Ricardo,
E outro lugar que eu adoro, que eu acho que é um dos pontos mais bonitos de Nova Lima, o Rego dos Amores. O Rego dos Amores, você sabe por que é que chama Rego dos Amores? Não. Isso é folclore da época dos ingleses ainda. Porque é um lugar escondido, reservado, que o pessoal saía da igreja, é só você sair e dar uma voltinha de 100 metros, você está lá no Rego dos Amores. Ia lá para dar um namoro, um aperto, porque sempre existiu isso, né, Juarez? Isso não é... Não é da forma tão aberta quanto hoje. Hoje está um pouco mais à vontade, mas por isso que ele chama Rego dos Amores, que você ia, às vezes, só para sentar e namorar. Bem, doutor Ricardo, saindo então do Rego dos Amores, nós vamos passar ali debaixo daquele passadiço que existe no escritório antigo. Aquele prédio foi construído ali exatamente por o nome de escritório. Quem construiu aquilo foi o Mr. Chalmers para ser escritório da mina que ele tinha transferido para cá. Existe uma pequena confusão que algumas pessoas falam que ali era o paiol da fazenda do Morro Velho. Não, o paiol da fazenda do Morro Velho, se você olhar ali à direita, uns 50 metros para baixo, era lá, porque tem inclusive, hoje eu não sei, mas tinha as estruturas que foram removidas, né? Mas me conta um pouquinho, e os bailes ali? Quando chegava no fim do ano, tinha os bailes aqui tinha as festas importantes, que era São João, que é o padroeiro da Inglaterra, inclusive, né? O São João o Batista, não é o Evangelista. Tem até nas moedas inglesas antigas, tem. E ali fazia, na festa de São João, tinha umas festas no Clube das Quintas e tinha lá. Começava às 7 horas da noite e terminava às 11. Iniciava tocando o hino nacional, o hino nosso, brasileiro. Às 11 horas em ponto, tocava-se o hino da Inglaterra. Quem me contou isso foi minha mãe, que ela dançou lá. E seguindo, vamos aí a outra joia, né? A Casa Grande. A Casa Grande é um negócio espetacular. Agora, você sabe, é uma casa que foi construída no fim do século XVII. Era a casa do pai do padre Freitas. Tem foto dela original e uma foto com uma pequena modificação na entrada. Era moradia da família e onde é a cozinha da Casa Grande, pouca gente sabe disso, tinha uma pequena fundição de ouro. Porque ali atrás é que se tirava o ouro. Não é? Uma pequena reforma que estava fazendo na cozinha, a dona Fabíola descobriu. Mas lá está o Centro de Memórias e eu sei da sua participação efetiva na construção. O Centro de Memória foi uma coisa curiosa. Quando eu vim trabalhar aqui, em 73, eu era um mero plantonista. Médico plantonista. Médico plantonista. O meu tio era o superintendente da companhia. Quando chegou em março, ele me chamou na Casa Grande e falou que queria que eu fosse diretor do hospital, porque estava muito desorganizado. 15 dias depois, ele me chamou na Casa Grande e já me entregou o papel. Você é o diretor do hospital. E o que você não souber, você pergunta ao seu pai. Eu falei, tudo bem. Eu tinha 28 anos, Juarez. E aí nós começamos a reestruturar o serviço. Arrumei todo o hospital, ele estava muito abandonado. Trocamos o piso da varanda toda, foi uma pena termos que trocar, porque ele era todo de peroba, era um piso mais estreitinho, como é a varanda da Casa Grande, você conhece, era aquele piso. Só que eles lavavam no hospital, pelo fato de ser hospital com soda cáustica. Então nós somos obrigados a trocar o piso, trocamos madeira praticamente todo o telhado, que era madeira redonda, arrumamos todas as enfermarias, arrumamos tudo, reestruturamos o serviço todo. Nesse momento que eu virei diretor do hospital, aí eu podia olhar qualquer coisa, né? Cheguei lá, tinha uns cestos grandes debaixo da varanda assim, eram 9. Eu falei, o que tem ali dentro? Eram instrumentais cirúrgicos do Hospital do Morro Velho. Instrumentais todos do século XIX, todos eles mandados para o Brasil do Hospital Santo Bartolomeu, na Inglaterra. É um hospitalzinho velho, só que tem 1000 anos. Funciona até hoje em Londres. Eu falei, mas o que vai fazer com isso? Eu estava olhando isso quando chegou o motorista, que era uma pessoa que depois fiquei muito amigo dele, Pajé. Aí eu vim aqui para jogar isso aí tudo pro lixo. Eu falei, não vai pro lixo, não.
Isso não vai para o lixo, porque isso é história do Brasil, gente. Não é história minha, não é história do Hospital do Morro Velho, não é história de Nova Lima, não, isso é história do E Brasil. história da capital de Minas Gerais, né? Não. Porque o pessoal vinha de lá para ser atendido aqui. Vinha para ser operado. Quer dizer, é uma história que tem uma importância, pelo menos na área de medicina, fantástica. Falei, não, se é lixo é meu. E fui restaurando aquilo, devagarzinho. Eu gosto de mexer com trem velho. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Eu já tinha ido a Belo Horizonte, ia mudar para o Museu da Escola de Medicina de lá, quando eu recebo uma carta do diretor da empresa dizendo que quem quisesse, tivesse materiais antigos, que eles iam criar um centro de memória e tal. Foi aí que foi criado o centro de memória. Levei, o Juvenil chegou, o Juvenil telefonou para mim, eu falei, estou respondendo o seu Pedido. pedido. Levei 3 caminhões para lá. Era muita coisa. E estão lá até hoje. Graças a Deus estão guardados lá. Fui etiquetando tudo para saber o que era, né? E vamos aproveitar então, doutor Ricardo, para convidar a todos os novalimenses e os não novalimenses para conhecerem o Centro de Memórias da Anglo Gold, ou da Morro Velho, né? Que nós somos daquela época ainda, né? É um centro fenomenal. Todos estão convidados, é só vale agendar, pena, evidentemente, né? Tem um mecanismo para visitar. Agora vale a pena porque, primeiro, que você vai ter chance de ver a Casa Grande. E depois o centro de memória da empresa era maravilhoso. Doutor Ricardo, ao falar no Centro de Memória da Anglo Gold, nós já falamos também bastante sobre o hospital. Nós voltaremos a ele, porque a matéria é grande. Mas vamos chegar então lá na Senzala do Timbuktu. O que o senhor nos fala sobre isso? Olha, na verdade, a gente tem que entender o contexto daquela senzala naquele lugar, que é lá na Boa Vista. Porque todo o serviço de metalurgia da empresa era na subida da Boa Vista. Estava lá. Quando a mina fundou, mudou dali para cá. A senzala era uma senzala imensa, muito grande. Ficava lá no alto, hoje seria onde? Próximo do campo de futebol. Tal campo aqui, a senzala seria ali. Ela foi demolida naturalmente. Quem demoliu foi o Mr. Chalmers, ele tinha horror de escravidão. E por que ela chamava Timbuktu, como eles falam, Timbuktu? É porque eles saíram de uma cidade no norte da África que se chama Timbuktu. Quando chegaram aqui, que puseram a senzala lá, e eles falaram, nós moramos onde? Lá em Timbuktu. Timbuktu, e ficou esse nome. Vamos chegar ao Bom Será do Boa Vista, ou da Boa Vista? Você foi na praça, na Rua Maria Pertence? Sim. A dona Maria Pertence foi uma enfermeira do Hospital do Morro Velho. Aqueles Bons Serás, todos eles tinham saída pelos fundos, que a maioria absoluta das pessoas eram funcionários do hospital. Morava o seu Patrocínio, morava a Teca, morava a Maria Rosa, todo mundo morava ali. Passava por trás, tinha escada, eu não sei se ainda tem hoje. Então aquele Bom Será. Posteriormente ele foi vendido, inclusive para as pessoas que ainda têm, a família estão todas lá na Boa Vista ainda. Doutor Ricardo, vamos chegar agora no cemitério dos ingleses e num outro cemitério que eu sei que pouca gente sabe da existência dele. Quando os ingleses vieram para cá, quando eles compraram, existia a Casa Grande, algumas da colônia que eles adquiriram, mas tinha que ter lugar para rezar e lugar para enterrar. Aí tinha que ter o cemitério. Mas você sabe como é que vai empurrando com a barriga? Então, muita gente nossa daqui foi enterrada no cemitério de Gongo Soco. Eles eram transportados para lá. Em 1800... Vamos só situar o Gongo Soco, fica onde? Santa Bárbara, né? Santa Bárbara. Santa Bárbara. Aí eles fizeram, já estava escolhido o lugar. Então, tem o cemitério dos ingleses no topo do morro, logo abaixo tem uma baixada que ali fica o cemitério. Os negros eram sepultados ali até 1919. Doutor Ricardo, eu estou aqui há 32 anos. Eu tomei conhecimento da existência desse cemitério através do senhor há bem pouco tempo. Então eu acredito que muita gente a maioria não sabe que existe, porque ele foi encerrado as atividades dele. E a Mina Grande? Bem, aquilo ali, você chegou a entrar nela? Cheguei. É uma maravilha aquilo. É o coração da cidade, né? É. Ou já foi o coração da cidade? E a cidade cresceu em volta.
Mas são assuntos que nós estamos passando assim de uma forma muito superficial, gente, porque nós voltaremos num novo programa que nós iremos estrear dentro em breve. Doutor Ricardo, e a nossa Casa Aristides, que foi, sem sombra de dúvida, o nosso primeiro shopping, né? A Casa Aristides é uma casa que teve assim, uma utilidade imensa para Nova Lima. Ela vendia tudo que você possa imaginar. E foi muito engraçado que quando eu vim para Nova Lima, tinha acabado a Casa Aristides, e a Casa Aristides estava assim, eles estavam vendendo mobiliário. E tinha um ex-funcionário da Casa Aristides que trabalhava comigo ele trabalhou comigo no hospital para completar tempo de aposentadoria. Ele falou: doutor, o senhor gosta de coisa velha, lá tem umas coisas para ir. Eu peguei e fui. Cheguei lá, tinha um espelho de modelagem das mulheres para vestir, não sei o quê. Está vendendo também? Tem, eu quero ele. Está comigo até hoje. Doutor Ricardo, quantas e quantas vezes eu fui procurado, ou no fórum, ou mesmo aqui em casa, por pessoas falando a mesma coisa. Doutor Juarez, dizem que o senhor gosta de coisa velha. Eu tenho umas máquinas de datilografia, eu tenho umas coisas velhas lá, e eu acabava comprando as coisas velhas, que estão aqui na minha casa também até hoje. A gente é só olhar gosta, né, Juarez? A gente acaba... Tem dois aspectos importantes. Primeiro, que a gente gosta. E segundo, que você não deixa de ajudar a quem você compra, né? Perfeito. Doutor Ricardo, nós estamos falando agora dos edifícios Art Deco de Nova Lima, na rua Santa Cruz e na rua Bias Fortes. É uma coisa muito engraçada quando a gente fala em Art Deco nessas ruas, porque essas ruas, todas as casas que tinham ali eram coloniais. A parte da frente é Art Deco, você entra é colônia. Por quê? Porque esse movimento Art Deco, ele veio depois da Primeira Guerra, que estava sobrando muito aço, muito vidro, muita coisa na França, e os artistas de vanguarda criaram esse tipo de arte. Fizeram uma exposição em Paris, em 1926, Museu de Artes Decorativas, quer dizer, Musée des Arts Décoratifs. Virou Art Deco. E o mundo amou. E isso foi introduzido no nosso país. No Rio de Janeiro tem obras de Art Deco maravilhosas. E aqui em Nova Lima tem um centro, essas ruas que você citou, que infelizmente agora eles estão dilapidando ele. Infelizmente. Estão mutilando aquilo, apesar de ser uma rua tombada pelo patrimônio histórico do município. E é aqui, a 20 e poucos quilômetros de Belo Horizonte. No nosso corredor cultural. No nosso corredor cultural. Doutor Ricardo, vamos chegar na matriz de Nossa Senhora do Pilar, que é outra obra maravilhosa e que acabaram agora recentemente de pintá-la, de... Dá uma revivada. Dá uma revivada, que não vamos falar restauração, né? Mas melhorar bastante. A restauração, o pessoal às vezes faz um pouco de confusão entre reforma, restauro e coisa diferente, porque, por exemplo, a Igreja do Pilar está precisando pintar, está precisando trocar o telhado, está precisando porque está com cupim, estava com isso, estava aquilo. Eu não sei se isso é restauro, porque tirou a telha X e pôs Y que são iguais. E fizeram a pintura dentro do possível da cor que ela estava quando foi tombada, né? Eu acho a matriz do Pilar, para Nova Lima, é um ícone da nossa cultura. Porque ela correu ao longo do tempo. É uma igreja da época da colônia. Posteriormente, no início do século XX, ela foi reformulada nesse aspecto que tem hoje. Nós temos o altar do Aleijadinho lá, que aquele altar é um dos mais importantes obras de Aleijadinho. E uma coisa que pouca gente sabe, eu tenho isso documentado, esse altar era da Fazenda Jaguara. A quem pertencia Jaguara? Nesta época era o Mr. Chalmers. Quando o Mr. Chalmers comprou, a igreja está caindo. O telhado já estava caindo. As obras de arte que tinham na igreja iam se perder. Ele recolheu tudo, pôs na casa dele, que era do lado. E o altar, a nossa igreja estava sendo reformada. Ele pegou e ofereceu para colocar aqui, né? Só que existia um pequeno problema. A igreja de lá era mais alta do que a daqui. Eles já estavam iniciando o processo de telhado, pararam para subir mais 1 metro.
para o altar ficar com toda a beleza. Então deu o altar, deu a Nossa Senhora da Conceição com todos os santos do altar, eles vieram juntos, exceção, ele deu a Nossa Senhora Mestra, que ela, Nossa Senhora ensinando para Maria, né? Isso ele deu para a igreja de Baldim, que é abaixo da La Jaguara ali. Mais uma importante doação do Chalmers para nós. Ele doou e ficou ali e tal. Ela ficou lá muitos anos, depois veio, e é lindo. Foi passado por um restauro agora, há uns 8 ou 10 anos. O governo federal arrumou, porque o altar é tombado pelo patrimônio histórico federal. Sim. E o nosso teatro municipal? É lindo, né? Maravilhoso. Lindo, maravilhoso. lindo. E ele sofreu a influência do Art Deco, que é a obra-prima de Art Deco aqui em Nova Lima, na minha opinião, é o teatro. O arquiteto que desenhou o teatro foi o Raffaello Berti, que era um italiano. Ele desenhou esse teatro e desenhou uma série de obras de arte, casas, em Belo Horizonte, tudo Deco. E o teatro foi feito, todo ele arte Deco, por dentro e por fora. E tem que ser teatro, né? Tem que ser usado como Tem tal. que ser usado. Esse aí, por exemplo, é teatro. Teatro é teatro, mas o que nós vemos aqui? Não é? Infelizmente. Doutor Ricardo, e a nossa rua em zigue-zague? O zigue-zague é nada mais, nada menos, era para facilitar a subida da cidade baixa para a cidade alta. Aquilo é da época da colônia, não é da época dos ingleses. Porque existe uma coisa curiosa em Nova Lima. Você vai contar a história de Nova Lima e Nova Lima foi fundada em 1700 e tal, Domingo Rodrigo da Fonseca Leme. Em 1834 os ingleses vieram e fizeram isso. Eu falei, e nesses 130 anos nada foi feito? Foi feito. E a zigue-zague foi feita nessa época. Então subia o homem e os animais, porque é para facilitar a subida, porque Nova Lima ou você está subindo ou você está descendo. Doutor Ricardo, então voltando ali do nosso zigue-zague. A nossa prefeitura hoje está construída onde antes tínhamos a Casa Salles, um dos prédios mais bonitos de Nova Lima. Eu sei que para o senhor é triste, para mim é muito triste também, mas temos que falar. Tivemos um prédio maravilhoso e foi derrubado para termos um prédio que não é tão bonito, principalmente se nós considerarmos que é uma cidade de Nova Lima, uma cidade de mais de 300 anos. Olha, realmente foi uma grande perda, foi a Casa Salles. Porque eu conhecia aquela casa por dentro, conheci tudo lá. E a família herdou, eles venderam, não tinham como manter, eu não sei o que era. O fato é que eles puseram à venda, a prefeitura comprou para fazer a prefeitura ali e jogaram no chão. Aquela casa, ela deveria ter sido restaurada, fazer a prefeitura sede do prefeito, gabinete dos secretários de grande importância, e a prefeitura seria construído um prédio 500 andares atrás, como fizeram aquilo agora. Mas, na época, faltou assessoria ao nosso prefeito. Como faltou também nessas modificações das praças, né? Volto a falar, uma cidade de 300 anos não poderia ter, na minha concepção, praças tão novas, tão atuais como essas que nós estamos vendo. Eu acho aquilo do mau gosto a toda a prova. 2. E eu acho que tem muito mais gente assim pensando. Não, tem. Aquilo ali você não consegue entender. Por exemplo, quando puseram aqueles postes, que eu não sei o que é aquilo, eu realmente não sei, fizeram aqueles escorregadores, eu não gosto daquilo. Não me interessa nem saber qual foi o arquiteto que fez. Mas o prefeito foi que referendou. Perfeito. Que o prefeito não faz, ele referenda. Eu acho que Nova Lima não merecia aquilo. O respeito à história é tudo. Não merecia. Nós começamos lá na Pensão Retiro e vamos encerrar na Igreja do Rosário, que é outro ícone de Nova Lima. E começamos com educação, como nós dissemos aí ao longo do nosso texto, começamos com educação e terminamos com religiosidade e com muita cultura, porque ali também, né, temos as apresentações do Congado e de outras coisas mais.
Olha, a Igreja do Rosário, do meu ponto de vista, é a igreja mais bonita de Nova Lima. Concordo, É a que eu mais número. gosto. Mesmo o altar do Aleijadinho me perdoando, eu prefiro a Igreja do Rosário. Ela é uma igreja aconchegante, gostosa. Fizeram uma restauração nela alguns anos atrás, na área do altar. A moça que fez era muito boa. Ela, se é dourado, é dourado. Se é amarelo, é amarelo. Não tem interferência nenhuma. Então a gente sente ali o cuidado que ela teve com a igreja. E é uma igreja que tem uma história muito importante. Porque, na verdade, a Igreja Católica Apostólica Romana não permitia que seus negros frequentassem as suas igrejas. Qual a solução deles? Vamos construir a nossa. Demoraram anos para construir, eles trabalhavam na mina e faziam o rodízio do serviço lá na igreja. Doutor Ricardo, muito obrigado por passear conosco por esse corredor cultural de Nova Lima. E eu tenho certeza que a partir desse programa muita gente vai admirar muito mais a nossa cidade, vai respeitar muito mais a sua história. Mas o senhor não está dispensado, nós iremos inaugurar e é lógico nós estaremos juntos no nosso próximo programa, Minutos Nova Lima. O que o senhor trouxe para nós, doutor Ricardo? Na verdade, doutor Juarez, eu não trouxe peça, eu trouxe uns documentos, que é o início da documentação que eu passarei para o seu centro de memória. Ótimo. E eu queria agradecer muito ao seu convite, porque foi para mim um prazer. Ah, que ótimo. Nós viajamos na história. Isso. E eu adoro história, e particularmente a história de Nova Lima. Que ótimo. E vejam aqui, gente, nós estamos recebendo aqui mais de 150 fotos de Nova Lima de 1900. Nós estamos recebendo aqui cópias de livros que estavam na igreja anglicana? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, contando registros de nascimento, registro de sepultamento, registro de crisma. Não, é batismo, sepultamento, casamento. Casamento, isso. E sepultamento. De vários e vários novalimenses, embora alguns descendentes de ingleses de outros países, mas que passaram e fizeram história de Nova Lima. Tudo isso virá para o nosso centro de memórias e peças que daqui a pouco todos poderão pesquisar através do nosso site. E aqui também um livro sobre o rei do Congo, de José Ramos Tinhorão, além de fotos de moedas que circularam aqui em Nova Lima, circularam em Sabará e circularam em Cuiabá. Doutor Ricardo, muito obrigado. Essas peças serão muito bem tratadas e logo, logo, como eu disse, estarão disponibilizadas para a população de Nova Lima, do Brasil e até de fora, porque o nosso programa está sendo assistido fora do nosso país. Que bom. Muito obrigado. Eu recebi do senhor algum presente, mas aqui também o nosso programa gostaria de lhe passar uma caneca do nosso programa. Ah, que chique. É dessa aqui, só que com o seu nome, né? E com a data de quando aqui o senhor esteve. Ah, que bonito que ficou. Lembre-se sempre do nosso programa. Ah, eu não esqueço, não. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Neste momento é preciso fazer uma reflexão profunda sobre esses assuntos. É tempo de perguntar e responder honestamente. Será que nós estamos aprendendo com os nossos erros? Será que nós estamos honrando o nosso passado? Escutando suas lições? Será que estamos entendendo e trabalhando em prol do nosso potencial? Aparentemente, continuamos a pagar esse alto preço à medida que continuamos falhando em estudar e reverenciar o passado. Recentemente, perdemos ótimas oportunidades de aproveitamento, repropósito e otimização de estruturas públicas históricas, sem falar da perda irreparável de parte de nossa herança e identidade arquitetônica, com a chamada reforma das praças da cidade. Além disso, a antiga subestação do Gaia, também em Honório Bicalho, a exemplo de tantas outras edificações e localidades históricas, continua lá, esquecida,
à mercê da ação do tempo, das intempéries do clima e do descaso. Essas são estruturas, localidades e edificações culturais e históricas insubstituíveis, que poderiam e deveriam ter destinos honrados e muito melhores para o município e para os seus habitantes. Por enquanto, vamos encerrar por aqui e deixar vocês refletindo sobre tudo isso. Esperamos todos para mais um episódio especial do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã no mês que vem. Mas não deixe de acompanhar os vídeos semanais do Minutos Nova Lima no perfil do canal JMA TV no Instagram, que vão contar um pouquinho mais da história, das particularidades e curiosidades dos nossos tesouros arquitetônicos. Até lá!